Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um treinamento oferecido pela GoSil, sempre buscando excelência e qualidade para os nossos colaboradores. O tema do dia de hoje, então, é sobre a LGPD, comunicação assertiva. Antes de mais nada, vamos aos objetivos do nosso treinamento, que é capacitar os nossos colaboradores para compreender os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, aplicar corretamente a LGPD nas rotinas operacionais, administrativas e de atendimento, desenvolver uma comunicação assertiva, ética e segura, reduzir riscos legais, operacionais e reputacionais, fortalecer a imagem da empresa frente a clientes, parceiros e colaboradores. Então, esses são os nossos objetivos do dia de hoje. Esperamos aí atingi-los até o final desse treinamento. Diante disso, vamos ao conteúdo programático. Introdução à LGPD, conceitos e definições da LGPD, fundamentos legais e legislação aplicável, dados pessoais e dados sensíveis, princípios da LGPD, direitos do titular dos dados, agentes de tratamento de dados, LGPD aplicada a GoSil, comunicação assertiva, conceitos e importância, boas práticas, exemplos e situações reais, as consequências do descumprimento. Diante disso, então, vamos dar início. LGPD, conceito e definição. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, regula o tratamento de dados pessoais, tanto em meios físicos quanto digitais, por pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, garantir transparência e segurança no uso das informações. Tratamento de dados inclui coleta, armazenamento, uso, compartilhamento, arquivamento e eliminação. Ou seja, a LGPD ela foi criada para regulamentar o tratamento de dados pessoais no Brasil, conforme estabelece o artigo 1º dessa lei, 13.709 de 2018, ela tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa. Na GoSil, lidamos diariamente com dados de colaboradores, clientes, visitantes, parceiros. Por isso, o cuidado com essas informações é essencial para manter a confiança, a ética e a segurança em nossas operações. Fundamentação legal. A Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, Constituição Federal, artigo 5º, que é o direito à privacidade, dentro do artigo 5º fala-se sobre o direito da privacidade, Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, e o Código de Defesa do Consumidor. Qual que é o órgão fiscalizador? É a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, como assim? Eu não entendi nada. Então, calma aí que eu vou explicar. A LGPD, ela define regras claras sobre como os dados pessoais podem ser coletados, utilizados, armazenados, compartilhados e eliminados também. De acordo com o artigo 5º, tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, uso, acesso, armazenamento, transmissão e também o descarte. Por exemplo, quando um vigilante registra dados de um visitante, quando o setor do recurso humano armazena informações de colaboradores ou quando sistemas de monitoramento captam imagens, todas essas ações configuram tratamento de dados. A LGPD, ela está alinhada à Constituição Federal, que garante o direito à privacidade, que está no artigo 5º, no inciso 10º. A fiscalização da lei é realizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, conforme previsto no artigo 55 da LGPD. O descumprimento da legislação pode gerar sanções administrativas, conforme o artigo 52, além de impactos negativos à imagem da empresa. E é por isso que é tão importante a gente saber sobre isso, a gente se aprofundar sobre isso. Dentro dessa LGPD, nós falamos sobre dados pessoais e dados sensíveis. Quais que seriam as diferenças, então? Dados pessoais, qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa. O nome, o RG, o CPF, endereço, telefone, e-mail, imagens de câmera. E também temos os dados sensíveis. O que seriam os dados sensíveis, então? Dados que exigem maior proteção. A origem racial
ou étnica, a convicção religiosa, a opinião política, dados sobre a saúde, dados biométricos. Quais seriam os exemplos, então, desses dados sensíveis aqui na GOCIL? O controle de acesso com biometria, crachá, as câmeras de segurança em si. A LGPD diferencia dados pessoais e dados sensíveis conforme o artigo 5º, os incisos 1º e 2º. Os dados pessoais, então, a melhor forma de explicação, são informações que identificam uma pessoa, conforme eu já disse anteriormente, nome, CPF, endereço, e os dados sensíveis são informações mais delicadas, dados de saúde, biometria, convicções pessoais, que exigem essa proteção reforçada. Aqui na GOCIL, nós temos como exemplo, conforme eu já disse, os registros de acesso, as imagens da câmera, dado biométrico, alguns documentos que são oferecidos para a gente aí na hora de fazer o controle de acesso em si. Esses dados, eles precisam uma maior proteção. Quais são os princípios, então, da LGPD? Nós temos o princípio da finalidade, que é o uso do dado para proteção específica, adequação, que é a compatibilidade com a finalidade informada, a necessidade, coletar apenas o essencial, livre acesso, o titular pode consultar os seus dados, qualidade dos dados, os dados corretos e atualizados, transparência, clareza no tratamento desses dados, segurança, proteção contra acessos indevidos, prevenção, evitar danos, a não discriminação e a responsabilização e prestação de contas referente a esses dados. Os princípios da LGPD estão descritos no artigo 6º e orientam todo o tratamento dos dados. Entre eles estão todos esses que eu falei para vocês, como, por exemplo, a finalidade, que define o motivo da coleta, necessidade, que limita a coleta essencial, segurança, que exige medidas para evitar acessos. Na prática, tudo isso que eu disse para vocês significa coletar apenas os dados necessários para a prestação de serviço e utilizá-los exclusivamente para essa finalidade. Quais são, então, os direitos do titular dos dados? O titular ele pode solicitar confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incorretos, exclusão de dados desnecessários, revogação do consentimento e informação sobre o compartilhamento. O titular dos dados é a pessoa a quem as informações pertencem, conforme o artigo 5º e inciso 5º. Segundo o artigo 18 da LGPD, o titular pode solicitar acesso aos seus dados, correção de informações incorretas e, quando aplicável, a exclusão desses dados. A GOCIL deve se atentar a essas solicitações com transparência, responsabilidade e dentro dos prazos legais. Então, todas as vezes que for solicitado, é sempre importante a gente seguir todas as normas e os procedimentos impostos aí para a gente, para que nós consigamos sempre seguir esses prazos legais. Agente de tratamento. O que seriam esses agentes de tratamento? Nós temos, então, o controlador, que é quem decide sobre o tratamento dos dados. Exemplo, na GOCIL, definir o uso da biometria para controle de acesso, determinar a utilização de câmeras de segurança, estabelecer regras para a coleta de dados e cadastros de clientes, criar políticas internas de privacidade. Aí nós temos também o operador, que é quem realiza esse tratamento, como colaborador que registra dados nos sistemas internos, empresas terceirizadas da folha de pagamento, então quando a gente bate o nosso ponto, aquela empresa que fornece esse serviço para a gente, empresa de tecnologia que armazena dados sensíveis, os dados nos servidores, o vigilante que coleta as informações dos visitantes, e nós temos o encarregado, que é o responsável pela comunicação com os titulares e também com a ANPD. Pode ser um colaborador interno capacitado, pode ser um profissional, uma empresa externa capacitada. Resumindo, para a gente conseguir entender melhor sobre esses três. A LGPD define os agentes de tratamento no artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º. O controlador é quem decide como e por que os dados serão tratados. O operador é quem realiza o tratamento seguindo essas decisões. O encarregado, também chamado de DPO, é o responsável por orientar os colaboradores e ser o canal de comunicação com os titulares e com a ANPD.
Na Gocil, a empresa atua como controladora, os colaboradores e parceiros como operadores, e o encarregado assegura o cumprimento da lei, para que vocês consigam ter aí um melhor entendimento. LGPD aplicada a Gocil. Áreas impactadas. Então, onde que essa LGPD adentra na nossa empresa? Pode ser segurança patrimonial, portaria, controle de acesso, recursos humanos, administrativo, financeiro, comercial, tecnologia da informação. E quais são os exemplos? Alguns exemplos para a gente ter uma ideia. Não compartilhar dados de colaboradores ou clientes por WhatsApp, não comentar informações de clientes em áreas comuns, cuidado com as planilhas, os relatórios, as câmeras, as imagens, né? Quem trabalha no monitoramento, descartar documentos de forma segura. A aplicação da LGPD na Gocil envolve todos os setores, conforme o artigo 46 da LGPD, que determina a adoção de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais. Isso inclui o uso adequado dos sistemas do controle de acesso, sigilo profissional, descarte seguro de documentos e atenção na comunicação de informações. Viu como é muito importante a gente saber sobre o assunto? Porque ela está dentro da nossa empresa, ela está no nosso ambiente, ela está no nosso dia a dia. Então, o que seria a comunicação assertiva dentro de tudo isso que a gente veio falando? Qual que é o conceito? Comunicação assertiva é a capacidade de se expressar com clareza, respeito, objetividade, ética e segurança. Ela evita conflitos, ruídos de informação e exposição indevida de dados. A comunicação assertiva está diretamente relacionada aos princípios da transparência e segurança previsto no artigo 6º da LGPD. Comunicar-se de forma assertiva significa transmitir informações com clareza, respeito e responsabilidade, evitando a exposição desnecessária de dados pessoais. E a comunicação assertiva aliada à LGPD. A comunicação não assertiva. O que é uma comunicação não assertiva? Falar dados pessoais em voz alta, compartilhar informações sem autorização, usar linguagem inadequada ou informal. E o que é uma comunicação assertiva? Falar apenas o necessário, confirmar a identidade do solicitante, usar canais oficiais, preservar a confidencialidade. Por exemplo, em vez de dizer esse colaborador faltou porque estava doente, você pode trocar por o colaborador está ausente por motivo pessoal autorizado. No contexto da LGPD, a comunicação assertiva garante que apenas as informações necessárias sejam compartilhadas e somente com pessoas autorizadas. Isso é muito importante. Por exemplo, ao tratar da ausência de colaboradores, não se deve divulgar motivos relacionados à saúde, conforme o artigo 11 da LGPD, que trata de dados sensíveis. Quais que são as consequências do descumprimento da LGPD? Para a empresa, multa de até 2% do faturamento limitado a 50 milhões, processos judiciais e danos à imagem. Para o colaborador, advertência, suspensão, demissão por justa causa. As penalidades estão previstas no artigo 52 e podem incluir advertências, multas, restrições à atividade de tratamento de dados, além de sanções legais. O descumprimento compromete a confiança dos clientes e a reputação da empresa. Ainda dentro da nossa aula, é importante lembrar das boas práticas no dia a dia. Dentro do artigo 46, tem um reforço sobre a importância das medidas de segurança no cotidiano. As boas práticas incluem bloquear computadores ao se ausentar, não compartilhar senha, não utilizar aplicativos pessoais para assuntos corporativos e manter todos os documentos protegidos. Como eu disse anteriormente, tem mais algumas dicas aí. Não deixar documentos expostos, bloquear o computador, não usar e-mails pessoais para o trabalho, reportar incidentes de segurança, seguir os procedimentos internos. A LGPD reforça o respeito à privacidade e à confiança. A Gocil, Tecnologia em Segurança e Serviços, segue esse compromisso com responsabilidade, ética e proteção dos dados em todas as suas operações. A Lei Geral de Proteção de Dados representa o compromisso com ética, responsabilidade e o respeito às pessoas. Cada colaborador tem um papel fundamental nesse processo.
Ao seguir a LGPD e adotar uma comunicação assertiva, fortalecemos a confiança, a segurança e a credibilidade da Gocil. Muito obrigada, agradeço pela confiança, por vocês ficarem até aqui, por aprender um pouco mais. Sigam as nossas redes sociais, aí está também o telefone do nosso plantão 24 horas, sempre à disposição.